me chamo Cláudia Barbieri, sou professora de literatura portuguesa e de estudos de dramaturgia nos cursos de letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E no ano passado, a Edura, editora da universidade, publicou o e-book Gervásio Lobato, Teatro Publicado, um livro que eu organizei e que contém peças desse comediógrafo do século XIX português. O livro ele é fruto de um longo período de pesquisa do meu pós-doutorado, pesquisa que começou no campus de Araraquara, da Unesp, sob a supervisão da professora Renata Soares Junqueira, uma professora extremamente querida que se aposentou esse ano, inclusive, e que é uma grande estudiosa de teatro português. Eu comecei a pesquisa como bolsista, de pós-doutorado na Unesp, e depois eu tive a oportunidade, como bolsista da FAPESP, de permanecer um tempo como pesquisadora visitante do Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa, sob a supervisão da Maria João Brilhante. O estudo do teatro do Gervásio Lobato, ele se deu porque, tanto como acontece em Portugal e aqui no Brasil, há uma resistência por parte da crítica teatral com os textos ligeiros, os textos cômicos, as comédias, o teatro musicado, o teatro de revista, porque há um entendimento que vem já de longo tempo de que os textos, os dramas, a tragédia, seria o dito teatro sério, o teatro de valor artístico. Mas acontece que tanto aqui no Brasil como em Portugal, o século XIX foi o século da comédia. E nós tivemos comediógrafos incríveis que não são estudados nem aqui no Brasil e nem em Portugal. Então, a parte da intenção da pesquisa é de ter uma valorização do gênero cômico. E não é o cômico burlesco da farsa, só satírico. É o cômico no seu momento máximo de crítica social, de crítica de uma realidade política, cultural, social e econômica. Em Portugal são muitos os comediógrafos que escreviam peças para os teatros portugueses e que simplesmente não têm as suas produções publicadas. No caso do Gervásio Lobato, ele foi considerado o rei da fábrica do riso. A maior parte das comédias dele, ele escreveu tendo por fito o palco do Teatro do Ginásio Dramático, e ele é autor de pelo menos mais de 20 textos que foram todos encenados em Portugal e que também fizeram muito sucesso aqui no Brasil. A pesquisa ela foi bem extensa e nesse primeiro volume, que eu chamo de Teatro Publicado, estão 6 peças que o Gervásio publicou em algum momento, no final do século XIX. Algumas peças tiveram uma edição apenas no início do século XX, mas que desde então nunca mais tinham sido publicadas. O Gervásio faleceu no ano de 1895 e foi um romancista, foi um jornalista, um polígrafo do século XIX, redator de jornais, estudioso da cidade de Lisboa, era um lisipógrafo na essência, e não faz o menor sentido esses autores, que regimentavam companhias teatrais, que escreviam textos, que escreviam peças que duravam por meses e meses nos repertórios dos teatros. Aqui no Rio de Janeiro teve uma ocasião em que 4 teatros da cidade do Rio estavam com peças do Gervásio Lobato sendo encenadas, inclusive tendo um concurso para ver qual que era a melhor montagem de uma das peças dele. Como que um autor desse simplesmente é preterido pela crítica? A historiografia do teatro português, sobretudo, ela pula quase que do teatro romântico, do Garrett, e vai para o final do século XIX
dando ênfase ao teatro simbolista do Dom João da Câmara. Mas Dom João da Câmara foi um parceiro do Gervásio Lobato, escreveu peças com ele, operetas, e tem tantos outros, Marcelino Mesquita, Henrique Lopes de Mendonça, Eduardo Schalbalucci, todos esses esperando a oportunidade de serem conhecidos e revistos pela historiografia. Estou começando com o Gervásio Lobato e convido a todos que acessem o livro é disponibilizado gratuitamente no formato digital, é só acessar o site da Edur e conhecer um pouquinho esse comediógrafo tão interessante e as peças que estão lá, a Condessa Luísa, a Burguesa, o Seguro de Vida, o Comissário de Polícia, o Festim de Baltazar e Sua Excelência.